Depois de um período de ausência, o Memória está de volta aqui no YouTube, cumprindo parte do que prometeu. Está começando hoje o Memória Alvinegra, Histórias de Copa. Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse primeiro episódio eu quero falar com vocês sobre os maiores. E são os maiores porque são aqueles que, abençoados pela estrela solitária, servindo a seleção brasileira, foram campeões do mundo. E são eles: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo, Amarildo, Paulo César Caju, Jairzinho e Roberto Miranda. O primeiro que eu vou falar com vocês aqui é o Nilton Santos. Conhecido como a enciclopédia, Nilton Santos começou na base do Botafogo e vestiu apenas 4 cores durante toda a sua vida futebolística: preto, branco, verde e amarelo. E pela amarelinha até começou cedo a sua caminhada. Foi com 16 anos, em 1948, que ele vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira. São 723 jogos com a camisa do Botafogo, o maior de todos os tempos nesse quesito, com a camisa alvinegra, ostentando a estrela solitária no peito. Pela seleção brasileira foram 75 jogos e 3 gols marcados. Nilton Santos foi campeão pela seleção brasileira, campeão do mundo pela seleção brasileira em 1958 e 1962, e também esteve naquela fatídica derrota em 1950, o famoso Maracanazo, onde o Brasil acabou perdendo o título da Copa do Mundo para o Uruguai, mas também se vingou em 1958, conquistando o título da Copa do Mundo, e em 1962 fazendo a mesma coisa. Nilton Santos é até hoje considerado o maior lateral esquerdo da história. Foi ele o precursor do famoso lateral que hoje em dia avança no ataque e consegue dar apoio ao setor ofensivo do seu time. Nilton Santos, à frente do seu tempo, foi o primeiro a fazer isso. Pessoal, antes da gente continuar aqui com o vídeo Memória Alvinegra, Histórias de Copa, episódio 1, eu quero fazer aquele pedido para vocês, aquele pedido que vocês já conhecem, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam do vídeo aqui. O like também dá aquele suporte pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e eles vão começar a mandar para vocês também. Ativa o sininho para que o YouTube tenha essa certeza, tá bom, gente? E também vai estar passando aqui debaixo o Pix do canal, caso você queira ajudar. Se você quer ajudar o canal, você já ajuda com um like, mas também você pode ajudar com uma doação que vai ser toda revertida para o uso do canal, tá bom, gente? Então, vamos seguir com o vídeo. Agora a gente vai falar logo de cara de 3 jogadores no mesmo tópico. 3 jogadores que também foram campeões do mundo. Então, sigam aí com o resto do vídeo para vocês. Continuando o vídeo aqui, continuando essa nossa conversa, essa nossa interação sobre os jogadores que vestiam a camisa do Botafogo e foram representar o Brasil em Copas, agora vem logo de cara 3: Didi, Garrincha e Zagallo. Valdir Pereira, o Didi, por exemplo, disputou as Copas de 58 e 62, foi campeão nas duas e, inclusive, na primeira foi considerado o melhor jogador daquela Copa. Didi é o inventor do chute folha seca, todo mundo conhece muito bem, e o Didi é mais um botafoguense que, vestindo a camisa da seleção, foi campeão do mundo em 58 e 62. Já o Zagallo, outro alvinegro em Copa do Mundo, jogou pelo Botafogo entre 1958 e 1965. Esse dispensa comentários. O velho Lobo conquistou 2 títulos com a seleção brasileira e ainda conquistou mais 2 em 70 como técnico e em 1994 como coordenador técnico. Multicampeão por onde passou, Zagallo ainda encerrou a sua carreira na seleção na Copa de 2006, voltando ao cargo que foi dele em 1994, coordenador técnico da seleção brasileira. O resultado em 2006 não ajudou, mas o Zagallo é um dos maiores campeões do mundo com seleções, não importa qual cargo. Com ele, ainda existem mais 3 nomes do futebol mundial que se comparam ao Zagallo. Zagallo, 4 vezes campeão do mundo, mais um alvinegro, fazendo história com a estrela solitária no peito e o emblema da seleção brasileira também junto ali, fazendo com que o Brasil pudesse vibrar mais uma vez com títulos de Copa do Mundo.
Já Garrincha chegou ao Botafogo em 1953, fez a sua primeira aparição pela seleção brasileira em 1955. Garrincha pelo Botafogo, que permaneceu até 1965, completou 612 jogos com a camisa do Glorioso e, tendo a estrela solitária abençoando, foi à seleção brasileira e conquistou os títulos de 1958 e 1962, junto com os dois primeiros. Garrincha era muito conhecido pela sua técnica, pela sua qualidade e era um jogador que sempre driblava os seus adversários e, mesmo tendo concretizado o seu drible, voltava para driblar o mesmo adversário mais uma vez. Até hoje, Garrincha é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E o Garrincha, vestindo a estrela solitária, é mais um campeão do mundo com a seleção brasileira. Amarildo, o possesso, chegou ao Botafogo após a Copa de 1958, fez a sua estreia pela seleção em 1961, permaneceu por lá até 1966, disputou a Copa de 1966 na Inglaterra, o Brasil não venceu, mas em 62 o Amarildo conseguiu o seu título de campeão do mundo com a seleção brasileira. Pela seleção foram 7 gols em 22 jogos. Chegando à parte final do vídeo, agora eu quero falar sobre os 3 últimos jogadores do Botafogo que representaram o Brasil. Foram treinados pelo Zagallo na Copa de 70 e eu tô falando de Paulo César Caju, Jairzinho e Roberto Miranda. O Velho Lobo chamou esses 3 jogadores e o Paulo César Caju, que começou a carreira no Botafogo, foi lançado nos profissionais no finalzinho da década de 60 e logo de cara já foi convocado para a seleção e já foi para a Copa e conquistou o seu título de Copa do Mundo. Paulo César Lima, outro grande jogador do Botafogo, da história do Botafogo, que esteve na seleção brasileira. Outro comandado pelo Velho Lobo foi o Jairzinho, furacão da Copa, fundamental na conquista. 7 gols, vice-artilheiro da competição, perdendo apenas para o Gerd Müller, jogador alemão, que marcou 10 gols naquela Copa de 70 no México. Jairzinho, que tem a ascensão digna do seu nome. Em 1958 ele era gandula em General Severiano e, como juvenil, nos anos de 61, 62 e 63, conquistou o tricampeonato estadual da categoria em todas essas competições, sendo importante na conquista. Em 66 disputou a sua primeira Copa, mas foi em 70 realmente que ele foi fundamental. Como eu disse para vocês, com 7 gols na Copa, o Jairzinho conduziu o Brasil para o título, para o tricampeonato mundial. E por último, lançado nos profissionais em 1962, foram 10 anos de Botafogo, Roberto Miranda, que na Copa de 70 foi reserva do grande Tostão, jogou algumas partidas naquela Copa, então a gente pode dizer que ele pisou no gramado mexicano e conseguiu dar a sua contribuição ao futebol brasileiro. São 8 jogadores, 8 grandes nomes do Botafogo que têm participação direta nos títulos que o Brasil conquistou na história das Copas. São 3 títulos totalmente ligados ao Botafogo. Poucos ou nenhum clube no mundo podem ostentar essa marca. Então, torcedor do Botafogo, nesse primeiro episódio, a mensagem que eu dou para vocês é a seguinte: não importa a situação que o Botafogo esteja, pode ser falimentar, pode ser rico, pode ser qualquer situação, mas o Botafogo nunca foi pequeno, o Botafogo nunca deixou de ser enorme, gigantesco na história do futebol mundial. Este é o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. O segundo episódio já tá vindo por aí, podem ficar tranquilos. Resolvi falar desses 8 jogadores porque são jogadores que conquistaram o título, mas aqui com vocês eu vou trazer alguns nomes que poucos conhecem, alguns nomes que com certeza a galera tem que aprender a respeitar, porque fizeram do Botafogo o que o Botafogo é hoje. O Botafogo é a nossa vida por conta dessas pessoas. Então, esse primeiro episódio foi uma homenagem para esses 8 grandes nomes botafoguenses que, abençoados pela estrela solitária, foram lá nos campos do mundo e conquistaram títulos mundiais com a seleção brasileira. Um grande abraço para vocês, peço que vocês deixem o like mais uma vez aqui no vídeo, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal se você não está inscrito,
que você compartilhe o vídeo e pode falar, começou uma nova playlist no canal Memória Alvinegra. É o Memória Alvinegra Histórias de Copa. Conto com a ajuda de vocês. Grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.